amiguinhos, sabe quem sou? Isso, sou o Dr. Gil, gênio, Dr. Gil de Gênio, exato. Como estão vocês? Legal? A tia Karen vai nos contar mais uma história. Preparados? Será sobre a grande torre, a Torre de Babel. É com você, tia Karen. Olá, criançada linda! Estou de volta para contar mais uma história maravilhosa para vocês que tem na nossa Bíblia. Essa história está lá em Gênesis, no capítulo 11. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e foi também em Gênesis, um pouquinho atrás, que a gente viu a história que eu contei na semana passada. Vocês lembram que história foi? Vou dar dica pra vocês, hein? Na história da semana passada tinha muitos animais. Todo animal que você imaginar. E também tinha muita água, muita chuva. E última dica pra você acertar de vez. Tinha um imenso barcão. Já sabe que história é? A Arca de Noé. E hoje eu vou contar para vocês o que aconteceu depois daquilo tudo. Depois que a arca pousou em terra firme, apareceu aquele lindo arco-íris no céu e tal. E aí, sabe o que aconteceu depois? Vou dizer para vocês. Depois daquilo tudo, Deus abençoou Noé e sua esposa e também os filhos deles, Sem, Cã e Jafé, e também as mulheres deles. E Deus disse assim, para que eles se multiplicassem e povoassem a terra novamente. Ou seja, que eles tivessem muitos filhinhos, muitos bebês. E aí, todas essas pessoas iam encher a terra de gente. Mas, aconteceu uma coisa bem ruim. Outra vez, os homens se esqueceram de Deus. Eles não quiseram fazer o que Deus mandou, povoar a terra. Na verdade, eles quiseram se unir no lugarzinho lá e aí tiveram uma ideia. Um certo povo disse assim: se a gente trabalhar junto, a gente pode fazer o que quiser. E tem um detalhe nessa história. Vocês sabiam que nessa época, em toda a terra, só tinha uma língua? Não tinha essa coisa de aqui falar português, para lá falar inglês, do outro lado do mundo falar espanhol. As pessoas falavam a mesma língua. Em qualquer lugar do mundo dava para você entender o que outra pessoa dizia. E aí, eles tiveram uma ideia. Eles se juntaram e pensaram: venham, pessoal, vamos construir uma cidade, uma torre, cujo topo chegue até os céus e seremos os mais famosos dessa terra. Nós teremos muita fama. E assim, não precisaremos ficar espalhados por toda a terra, não. Vamos ficar juntos e fazer muito sucesso, fazer coisas grandiosas, coisas mirabolantes e incríveis. Então eles fizeram tijolos bem grandes e começaram a construir uma torre. E cada vez mais essa torre crescia e crescia e crescia, e eles ficaram se achando. Ficaram muito vaidosos. Eles nem se lembravam mais de Deus, eles só conseguiam pensar em como eles eram poderosos porque estavam construindo uma torre imensa que ia chegar até o céu. Então, o Senhor Deus viu que aqueles homens estavam agindo muito mal. Eles já tinham esquecido de como Deus salvou Noé e a família dele no dilúvio. Eles não queriam mais saber de Deus. Então, Deus confundiu a língua que eles falavam. Eles não conseguiam mais entender o que o outro estava dizendo. Assim, eles ficaram todos atrapalhados e não conseguiram mais terminar a obra da torre. Pensa só que confusão. O carinha chega pro outro e diz: tijolos, você tem tijolos? O outro: yes, I have the dog. Tá, tá, tá. A tia não sabe falar inglês muito bem. Aí o outro lá: arigato. O outro lá: cucaracha. Que é isso? Tava cada um falando uma língua diferente, gente. Pensa na bagunça. Ninguém conseguia mais se entender. Como é que eles iam construir a torre agora? E assim, Deus fez com que aquele povo se espalhasse pela terra. Afinal, eles já não se entendiam mais. Eles acabaram obedecendo e foram se espalhar pela terra. Por isso,
Vocês sabiam que a cidade onde aquilo tudo aconteceu foi chamada de Babel? Babel significa confusão. E foi assim que surgiram as diversas línguas que temos no mundo hoje. Essa história da Torre de Babel nos mostra uma coisa muito importante. Mostra pra gente que grande é só o nosso Deus, o único Deus verdadeiro. Nunca devemos esquecer disso, criançada. E não devemos também querer ser maiores do que os outros ou maiores do que até Deus. Aliás, devemos sempre louvar a esse Deus que é grande e poderoso. Ele sim é grande e poderoso, ninguém mais. A gente não precisa criar uma torre enorme para chegar até o céu, pois vocês sabiam que Jesus, o nosso Salvador, é como a torre ou a ponte que nos liga a Deus. Por meio de Jesus é que a gente chega a Deus e por meio de Jesus é que a gente pode ir para o céu. Ai, que coisa boa é saber disso, não é, criançada? Eu fico muito feliz de saber que eu não preciso construir uma torre imensa ou uma ponte enorme para tentar chegar até Deus, porque Cristo é o caminho para o Pai. Que vocês possam crer nisso, criançada, e lembrar que grande somente é o nosso Deus. Amém? Foi um prazer estar com vocês e agora vou passar aqui para o tio Gildegênio. Agora vamos ler um versículo da palavra do Senhor com a nossa amiguinha Rebeca. Oi, crianças! Então, agora a gente vai ver um versículo que está lá na palavra do Senhor, ok? E ele está lá em Salmos, capítulo 96, versículo 4. Então, vamos ver. Olha, lá diz assim: porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses. Deus é o maior de todos, Ele é o mais grandioso. Então, crianças, eu espero muito que vocês tenham gostado da lição dessa semana. E uma semana super abençoada para todos vocês. Um beijão, gente. Tchau! Plena paz todo dia, maior alegria só em Cristo está. O Deus forte que venceu a morte, o seu amor eu vou cantar. O seu amor eu vou cantar. O seu amor